novamente aqui com o pastor Vitor Carneiro, ele que já faz esse trabalho aqui junto com a equipe do tio Pedro, né, realizado aí pela Jocum há muito tempo. São 9 anos, né, pastor? 9 anos que ele está aí junto nessa organização desse trabalho missionário aqui na cidade de São José do Caiano. Ele vai falar para nós hoje um pouco, né, dos benefícios que esse trabalho tem sido feito, assim, visível, né, visivelmente, falando aqui na cidade de São José do Caiano. Pastor, fala para a gente, durante esses 9 anos que você está aí trabalhando, fazendo esse trabalho missionário aí, qual, assim, de melhoras que trouxe para a população depois que a Jocum esteve aqui, né, fazendo a plantação do trabalho missionário? Conscientização, né? Que é questão de comportamento, é questão de sonhos, questão de ideais, questão de valorização como ser humano. Eu acho que bem nessa questão mesmo. Talvez a questão do ser humano a gente vê a transformação muito mais do que em outras áreas assim da cidade. Acho que a pessoa como pessoa, isso nós temos visto uma mudança bem legal. Bacana. Aqui na cidade, assim, pelo que a gente tem acompanhado aí, né, havia acompanhado várias aí matérias por grandes emissoras aí, que a população aqui antigamente tinha muito índice de suicídio que era enorme, né? Exatamente, eu acho que creio por falta de estrutura que não tinha. Isso aí procede? Procede. O ano passado, por exemplo, o índice de suicídio ele estava altíssimo ano passado, ano retrasado. Os moradores dizem, né, que é devido à seca. Então isso é informação assim que nós também vamos colhendo, né, perguntando. Eu que faço programa na rádio, então sempre estava alguém ligando e comentando, né, de alguém que se suicidou. Mas a gente via isso muito vinculado à questão da perda, né? Principalmente em questão assim do gado. Essa foi uma das coisas que eu vi bastante, que depois que ele perdeu o gado, o animal de estimação, que produz o leite ou aquilo que produz a carne, então batia uma depressão muito grande. Depressão também é uma informação. No ano passado nós tivemos conosco uma psicóloga, a Juliana, uma psicóloga lá do Rio de Janeiro, e nós estávamos com um consultório. E ela estava atendendo. E num bate-papo assim, bem informal com ela, ela estava me passando que talvez 90% das pessoas que ela atendeu não tinha depressão. E tomavam remédios, ou tomam remédios assim fortíssimos para depressão. E remédios que vão mexendo, né, com o cérebro, vai danificando, né, o cérebro. Várias pessoas que ela atendeu e ela comentando comigo, falando, pastor, são pessoas com crise de esquecimento, pessoas que assimilam assim muito pouco mesmo aquilo que elas ouvem, então tudo devido aos remédios que foram danificando o cérebro. Então eu acho que essa junção, né, essa junção do medicamento controlado, que talvez não necessitaria estar tomando, com a dor de ver o gado morrendo, né, muitas das pessoas assim na faixa etária que se suicidaram nesse tempo que eu acompanhei, talvez também pela solidão, homens que os seus filhos foram para São Paulo, outros estados, por corte da cana e outro tipo de trabalho, né, manual, para buscar algum sustento. Então acho que vai juntando tudo isso, né, a soma da tristeza e angústia de ver o gado morrendo, a soma dos medicamentos que você está tomando que está prejudicando o seu cérebro, a soma da solidão, né? Acredito que junta tudo isso no coração e deve bater o desespero. Então, muitos enforcamentos e o índice de suicídio altíssimo foi bem por questão mesmo de enforcamento. Pois é. E a Jocum, depois que realizou esse trabalho aqui, né, como você já havia falado, teve muitas melhoras. E o trabalho da Jocum aqui, ele além de ser um trabalho evangelístico, trabalho missionário, né, é um trabalho também social, porque aqui são distribuídos, né, cestas básicas, vestuários e principalmente medicamentos. Como é feito, né, as pessoas recebem assim esse desejo de
ajudar, de contribuir com essa causa social aqui nos trabalhos da Jocum? A maioria das doações, ou quase na sua totalidade das doações, são amigos, são irmãos de igreja que eles já conhecem o projeto, né? O projeto já está indo aí para os 16 anos que ele acontece. Então, muitos já estão familiarizados com o projeto, já conhecem, e aí durante o ano vão se preocupando já de arrecadar, né, as doações. São irmãos que fazem isso, a gente vê o coração das pessoas que fazem isso, a maneira como chegam as doações, roupas limpas, cuidadas, percebemos que as pessoas lavam as roupas, passam as roupas, então a gente percebe assim o cuidado em relação às doações. Mas acontece, graças a Deus, o ano passado, esse ano, eu pude trazer muitos medicamentos mesmo, e medicamentos assim caríssimos. Nós temos aí na farmácia medicamentos de 150, 200, 300 reais, mas são médicos da minha cidade que já conhecem o trabalho, né? Eu já pude mostrar fotos, por exemplo, do trabalho, e eles se sensibilizaram. Aí vão juntando os medicamentos ao longo dos anos e eu passo, retiro. Mas assim, essa mobilização ela vai de boca em boca, as pessoas elas vão tomando conhecimento do projeto e vão se solidarizando com o projeto. Teve uma coisa muito legal ano passado, uns amigos de São Paulo que eles têm confecção e eles estavam trocando de tipo de confecção e o estoque que eles tinham, né, da coleção, que eles não iam mais comercializar. Uma rede de loja fez uma proposta financeira para adquirir essas peças. E ele lembrou do projeto, todo ano a gente compartilha um pouco sobre o projeto e falou, bom, se é para eu vender a minha mercadoria a um valor desse, eu me sentirei melhor doando isso para o projeto. E fizeram uma doação de 20 sacos assim grandes de peças de roupa zero, que foi tirada assim das prateleiras, sei lá, certamente aí 1000 peças. Então é isso, a coisa vai acontecendo, as pessoas vão divulgando, falando sobre o projeto, foi tomando essa dimensão e aí as pessoas vão mandando, né, brinquedos, os medicamentos, as roupas, tudo vai espalhando, né? O projeto é tão legal que foi se espalhando. Bacana, inclusive cesta básica, né? Agora, os medicamentos, em relação aos medicamentos, precisa de um acompanhamento médico para pegar os equipamentos. Tem como é feita assim a distribuição? Ou qualquer um pode chegar lá e pegar o medicamento dele? Não, todos os medicamentos, eles são... quando eles chegam, o pessoal da farmácia vê, por exemplo, o prazo de validade, entendeu? Depois vai catalogar todos os medicamentos. Depois deles catalogados, né, e de verificado aí o vencimento deles, aí a pessoa ela vai chegar com uma receita, né, e através dessa receita ela vai retirar os medicamentos. Claro, né, os medicamentos controlados. Tem medicamentos para crianças, às vezes para adultos, que são medicamentos mais do cotidiano, né, no dia a dia. Esses não, mas os medicamentos controlados, esses medicamentos de custo mais caro, tem que ser com receita. Se não tiver receita, não são liberados. Entendi. Agora, em relação ao trabalho missionário aqui, nós vemos que são várias pessoas que mobilizam, né, para estar aqui voluntariamente servindo a população aqui de São José do Caiano. Essa mobilização, esses trabalhos, essas equipes, como são feitos a distribuição e os trabalhos, quais são os trabalhos realizados nesse impacto missionário aqui no sertão da Paraíba? Os trabalhos eles são assim muito diversificados, né? Tem várias áreas dentro da cidade que tem os voluntários especializados em alguma dessas áreas e eles são direcionados para ir atendendo, por exemplo, essas necessidades. Então, tem os colégios, vários dos voluntários que eles vêm para o projeto, eles trabalham com crianças, né? Já no seu dia a dia, eles já fazem isso. Então nós direcionamos, eles desenvolvem trabalhos às vezes de reforço, alguns profissionais, às vezes até
trazendo um pouco do conhecimento daquilo que está acontecendo para os professores, né? Para o pessoal que trabalha com as crianças. Tem a ida aos sítios, né? Um dos nossos focos, dos nossos grandes focos, são os sítios, onde que está a população bem carente, a população que não tem muito acesso às coisas aqui da cidade. E, por exemplo, São José de Caiana, ao redor de São José de Caiana, tem talvez, sei lá, uns 60 sítios. 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros de distância, né, da cidade. Caiana é uma cidade de 6 mil e poucos habitantes. Os sítios, eles podem ter 50, 100, até 200 moradores nesse sítio. São pessoas bem simples mesmo da roça. Então nós chegamos no período da tarde nesse sítio, fazemos uma visita nas casas, né? Pegamos uma das casas do sítio para ser o centro o ponto, né, de distribuição da cesta básica, dos vestuários. Normalmente, quando é questão de medicamento, a gente pega a receita, e se tem alguém da cidade que eles têm parentesco, a gente vê os medicamentos e deixa na casa do parente para ele depois retirar. Mas o homem, ele chega da roça por volta de umas 5 horas, mais ou menos esse horário. E período assim, das 18 horas, nós fazemos um encontro com a população e com a nossa equipe. E se tem o pessoal de música, vai fazer um louvor. Se tem o pessoal de arte, que no ano passado veio um pessoal de uma escola de circo lá de Ribeirão Preto, alguns artistas de circo. Então tinha apresentação de arte circense. Esse ano tem o pessoal aqui de fantoche, faz apresentação de fantoche. Cantamos louvores, ministramos uma palavra e depois separamos, né, essas roupas, o que é de criança, o que é de adulto, eles ficam livres para escolher. E uma coisa legal é que eles mesmos às vezes pegam uma peça de roupa e falam: nossa, isso não fica legal. Olha, o vizinho, ó, isso aqui vai ficar legal de você. Ó, isso daqui dá para o seu filho. E eles mesmos vão organizando isso daí. Tivemos assim pouquíssimos problemas com essa questão de distribuição, pouquíssimos mesmo, e eles, como o projeto também já é feito há algum tempo, eles sabem como funciona, eles se organizam, então a coisa acontece isso daí, nos sítios é dessa forma, né? E aqui na cidade mesmo, para não causar problema, tumulto no nosso centro de distribuição, tem um pessoal aqui que visita as famílias da cidade, sempre. Dependendo da quantidade de equipes que são divididas, algumas vão para o sítio, mas sempre fica uma na cidade fazendo visitas. E aí vai visitando, vai ver das necessidades, quem de fato não tem nada, quem de fato Bolsa Família não é o suficiente. Então vai fazendo essa triagem, depois eles mesmos chegam e falam: ó, visitei tal casa, lá não tem nada para criança, lá eles não têm roupa de frio, isso separa. E depois nós levamos isso até essa casa que foi visitada. Muito bom. Agora nós vemos aí também, igual esse ano eu pude acompanhar e presenciar aqui, né, estando presente nesse impacto. Tem pessoas de outros países, como nós temos aí australiano, temos americano, temos também coreanos. Como eles vêm para cá? Na verdade, é feito algum convite para eles? Normalmente o pessoal de outras nações, né, que vem aqui para o sertão, são missionários que passam pela base da Jocum lá em Contagem, né, normalmente na base da Jocum em Contagem, e ficam sabendo a respeito do projeto e se mobilizam para vir. Nós estamos agora com uma equipe da base da Jocum lá no Havaí, e é um pessoal que está fazendo um projeto, eles vieram para cá para fazer um projeto sobre tráfico humano. E tomaram conhecimento aí do projeto no sertão. E eles vieram para conhecer, filmar, entrevistar, ver a situação das crianças, ver a precariedade. Nós já tivemos em tempos passados, assim, nós presenciamos muitas coisas de pedofilia em tempos passados. Hoje, se tem um número grande disso, é mais camuflado, é mais escondido. Nós sabemos que tem alguma coisa ou outra, né? Mas não é como antes.
Então nós fizemos um trabalho muito forte de conscientização. Anos anteriores nós batemos muito forte nessa tecla. Tinha coisas assim que eram muito visíveis e não tinha como a gente não expor a situação, levar algumas situações ao poder público. Então as situações, teve um ano e o tio Pedro pode falar melhor sobre isso, porque ele presenciou, ele estava junto, eu não estava junto quando aconteceu essa situação, mas tinha uma equipe num sítio, e nesse sítio o tio Pedro estava, e alguém comentou a respeito de um rapaz enjaulado que estava meio louco naquele dia. Como assim um rapaz enjaulado? E o tio Pedro foi verificar isso junto com uma voluntária de anos aqui, nossa, Raimunda, e chegou lá, tinha um quartinho com uma grade, um rapaz preso com uma corrente na perna dele, um pratinho lá de comer, esses pratinhos que alimenta cachorro. E o tio Pedro estava com um boné e ele ficou entusiasmado querendo pegar aquele boné, e o pessoal com medo do tio Pedro chegar, se aproximar, dele ser agressivo. E aí o tio Pedro se aproximou, ele pegou o boné. Bom, essa situação ela foi filmada, essa situação ela foi fotografada. Isso, chegando em Minas, isso foi levado ao poder público de lá, que entrou em contato com o poder público da Paraíba, vieram até o sítio onde esse rapaz estava, pegaram ele, levaram ele para João Pessoa, ele ficou um tempo lá fazendo tratamento e depois retornou para a sua cidade, o governo deu uma casinha para ele. Mas todo ano, quando nós vamos visitá-lo, a situação assim é bem simples, é bem precária, ele ainda sofre com muitas sequelas disso daí. E as informações assim que nós temos, que a família deixava ele daquele jeito, porque ele tinha ataque epilético e os médicos disseram que ele era louco. Então ele tinha um ataque epilético no sítio, na roça, né, naquela coisa precária. O pessoal achava que aquilo lá era uma loucura, não sabia como lidar com ele, então algemaram ele como um animal. Ele vivia literalmente como animal, como um cachorro. E hoje você vê assim o Valdeci, uma coisa extraordinária. Então nesses anos assim, quando você entra para a roça, né, quando você entra para o lugar mais fora do contexto social, assim, a gente encontra cada situação que a gente fica pensando, meu Deus, não é possível que isso aconteça com o ser humano. Então o projeto vai promovendo isso, vai vendo esse tipo de situação e vai trabalhando para de alguma maneira, né, trazer uma solução para essa questão. Então as equipes saem, viu? O grupo é dividido em equipes, vai para os sítios, vai para roças, a equipe sai. O que vai acontecer depois, aí são situações que a gente nem tem noção. O ano retrasado, por exemplo, surgiu um assentamento novo, um assentamento chamado Lampião. Cara, só o nome já assusta. Então, mandamos uma equipe para esse assentamento, mas não mandamos cesta básica, porque nós não conhecíamos nada, né, como é que funcionava a coisa lá. Aí você chega lá com pouquíssimas cestas básicas, né, a gente nem tem noção, ainda mais assentamento Lampião. Então fomos com roupa, mas quando o pessoal chegou lá, um lugar assim, montaram umas casinhas meio que popular, afastado de tudo, quilômetros longe de tudo, um chão de pedra, onde que não se tinha condições de plantar nada. E o pessoal foi entrando nas casas, nas residências, e teve um rapaz, inclusive, que recebeu, quando a gente chegou, ele veio chorando, pelo amor de Deus, me dê alguma coisa para comer, me dê alguma coisa para comer, que eu estou morrendo de fome, não aguento mais a fome. E dentro dessa triagem, né, depois nós voltamos lá com diversas cestas básicas, né, para o pessoal. Então, assim, é uma surpresa. Alguns sítios nós já conhecemos porque já fomos outras vezes. Outros é uma surpresa. E aí a equipe tem que se virar nos 30, né, para ver de que maneira que a gente vai ajudar. Bacana, o trabalho aqui é intenso mesmo. Agora, em se tratando de política, aqui antigamente tinha muito assim, preconceito em relação ao trabalho aqui, porque o trabalho sempre foi realizado, mas não de forma tão intensa assim nas escolas municipais, por exemplo, no hospital, posto de saúde aqui, sei lá, isso aí acontecia, tinha essa barragem assim, da administração da prefeitura aqui? A falar de política aí é uma questão assim extremamente complicada.
Infelizmente, nessa cidade aqui de Caiana, nós tivemos várias resistências com a administração anterior. Resumindo, o que eles pudessem fazer para impedir que o trabalho fosse realizado, o que tivesse ao alcance deles, eles fariam. Óbvio, né? O projeto ele não tem nada a ver com questão política. O projeto ele é humano, ele é de solidariedade, de proporcionar o que é o desafio mesmo, a proposta de Jesus em relação ao cristianismo, que é aquele que tem fome, você dá de comer, aquele que tem sede, você dá de beber, e aquele que não tem com que se vestir, você promover, né, proporcionar o que ela se vestir. Então, além de anunciar a questão do amor de Deus, a expectativa de Deus em relação à salvação do ser humano, que essa é a parte, talvez essa é a parte mais importante assim do projeto. Então, mas também tem essa questão, né, do vestir, do dar o que beber, do dar o que comer. E por incrível que pareça, havia uma resistência. Claro, essa resistência tinha a ver com questões políticas, essa resistência tinha a ver com confundir o nosso trabalho com projeto político, então, mas se criava essa resistência, triste. Eu mesmo procurei o ano passado o Ministério Público para fazer uma denúncia em relação à administração da cidade, porque não vou citar aqui as questões, mas eram assim, coisas absurdas, coisas extremamente absurdas, cara, de você não ter amor pelo ser humano, de você olhar o ser humano simplesmente como um objeto de enriquecimento, de você olhar o ser humano como uma oportunidade pessoal, uma oportunidade de você construir o seu patrimônio. Mas não quero falar muito sobre isso não, porque é até irritante falar sobre isso. Mas nós tivemos nós tivemos alguns anos aqui de uma batalha mesmo das trevas. Se nós como cristãos formos tratar isso como batalha espiritual, você vê mesmo assim o inferno levantando essas pessoas como inimigos mesmo. Mas graças a Deus já passou. Hoje aqui na cidade a administração nova tem sido bem parceira, a recepção tem sido assim maravilhosa, eles têm estado lado a lado. Tudo aquilo que os anteriores colocaram de bloqueio, esses aqui estão sendo facilitadores, mas sempre lembrando que nós não temos conotação política, nós não temos envolvimento com a política, a questão não é política, é o justo, né? E eu acho que o que está se fazendo hoje é o justo. Nós chegamos aqui com um caminhão de doações, com uma série de coisas, e em muitos dos lugares que nós vamos fazer isso, o governo é um facilitador para tudo isso chegar lá. Então, se somar as duas forças, só quem ganha é o povo. Então, a gente fica o agradecimento aí a tudo, né, que a administração nova está fazendo, o que a anterior não fazia, mas o projeto ele não tem cunho político. Bacana demais, é isso aí. Agora, pastor, o senhor mora em São Paulo, reside em São Paulo, e todo ano está aqui. Além de estar aqui todo ano, você realiza, igual você já tinha comentado aí, esse trabalho como comunicador aqui na cidade. Tem a rádio comunitária aí que você faz o trabalho, né? Atendendo toda a população. É prazeroso isso aí, é um desafio. O que você acha desse trabalho? Se compensa você sair de São Paulo, percorrer quilômetros e estar aqui servindo o povo? Extremamente compensador, né? Senão a gente nem estaria há tantos anos aqui. Um dos anos que eu estava aqui fazendo programa na rádio, e assim, Deus ele vai preparando as coisas, né? A questão da rádio foi uma questão assim, que surgiu também naturalmente. Dois locutores aqui maravilhosos da cidade, de uma audiência muito boa, muito grande. Gil Dantas e Zito Nogueira são pessoas amadas, né, na cidade, que também fazem
de um meio de ajudar o próximo. E conhecendo o nosso trabalho, eles acabaram cedendo um espaço na rádio. E, graças a Deus, né, poderia ter sido um dos nossos voluntários, mas Deus ele proporcionou que eu estivesse na rádio, né, fazendo programa. Gosto de rádio, no passado já fiz programa de rádio. E o programa de rádio ele é bem para isso, né, para divulgar a agenda, para falar do que está acontecendo, para falar da farmácia, para falar das doações, para falar dos sítios que nós iremos visitar. Mas é a oportunidade também de nós trazermos uma palavra de autoestima, uma palavra do amor de Deus. Então assim, né, a gente dentro da flexibilidade do programa e do tempo, a gente vai fazendo essas coisas. Isso torna assim bem compensador mesmo, a maneira como as pessoas abrem as portas para nós. O programa facilita quando o pessoal chega nos sítios. Vocês são do grupo do pastor Vitor que faz o programa lá na rádio. Sejam bem-vindos. Mas o pastor Vitor faz parte do projeto, né? Não existe nada dentro do projeto que ele seja para individualizar ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém dentro do projeto. O projeto é uma somatória dos dons e talentos de todos, né? Então tudo coopera para o bem comum. E a rádio ela tem sido assim esse facilitador. Em um desses programas da rádio, nós estávamos inclusive chateados com uma situação que nós somos barrados de entregar algumas doações específicas para crianças nas escolas. E na verdade esse programa foi bem mais assim um desabafo em virtude dessa situação. Então eu estava falando sobre isso, né? O que nos traz para Caiana? O que me traz para Caiana? O que me faz ficar 15 dias, né, longe da minha esposa, longe da minha filha, longe dos trabalhos da igreja, acordando às 6 horas da manhã e não dormindo 1 hora. Esse ano, por exemplo, que está bem frio aqui, 10h30 da noite, 11 horas, tomando um banho gelado, parece que você está esfregando gelo no corpo. Então assim, o que move? Aqui não tem uma praia, aqui não tem uma cachoeira, aqui não tem nada disso. Mas o que move, o que faz, o que me faz, né? Vou responder por mim, né? O que me faz há tantos anos estar aqui na cidade? É o calor humano. As pessoas abrindo as portas da sua casa, te recebendo. Já teve em outros anos casos assim, de eu ver que a pessoa está pegando a última porçãozinha do pó de café dela e fazendo o último café com carinho para mim, para as pessoas que estavam junto comigo, ou alguns outros já tiveram a experiência. Então, por exemplo, na cidade que eu moro, né, cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, nunca vai existir isso. Nunca ninguém vai fazer isso. Abrir as portas, não me conhece, convidar, sentar, falar para eu ficar à vontade, fazer um café. Nunca. Aqui tem a padaria da Zefa, a grande amiga Zefa. Poxa, eu passo lá todo dia, é incrível, ela faz questão. Todo dia o bolo de milho, você presenciou isso? O bolo de milho, olha, terminei de fazer esse bolo aqui para vocês. Espera aí, senta aí que eu vou fazer a tapioca. E depois é uma briga para a gente tentar pagar, é uma briga. Às vezes você tem que falar, não, isso daqui não estou pagando o café, o bolo que eu comi. Isso daqui eu estou presenteando o seu neto. Vai lá e compra um brinquedo para o seu neto, vai... E às vezes é uma briga. Quem é o comerciante numa cidade grande que vai fazer isso? Um grupo de 5, 6, 10 que entra ali e a pessoa tira um bolo ali do forno. A pessoa ela vai ali, prepara o café naquele momento, faz a tapioca e depois ela briga, entendeu? E você nem pode dar o dinheiro para ela dizendo que você está pagando pelaquilo que você está consumindo. Então assim, nós aprendemos com essas coisas. Isso nos ensina a sermos mais humanos, a valorizar mais o próximo, a aprender a dividir, sabe? A ter aquela coisa de que eu estou fazendo isso, mas Deus vai me abençoar. Então o que me faz estar aqui, o que me move é isso, é o calor humano, é a receptividade, é o carinho. É a Dona Maria, que tem aí 70 e poucos anos e
todo dia eu tenho que passar na casa dela para dar um beijo na testa dela e ela fala: filho, senta aí, o seu cafezinho. E aí isso vai acontecendo. Então são essas questões assim que fazem a gente estar aqui. Esse ano tá lindo porque teve a chuva, mas nos outros anos nem água, a gente tinha que ficar esperando o caminhão-pipa vir do açude com uma água suja para colocar num tambor para a gente pegar uma canequinha e se banhar. Mas assim, o calor humano, a questão humana, pelo amor de Deus, ela faz superar tudo isso, fica muito pequeno e que dá o prazer da gente estar aqui todo ano. Amém, glória a Deus por isso. Agora, pastor, alguém que está nos assistindo aí, se quiser prontificar também, ajudar, contribuir com o trabalho, tem algum telefone de contato? Eu não tenho aqui especificamente o telefone da base da Jocum em Contagem, mas o projeto, o idealizador do projeto é o tio Pedro, líder de evangelismo lá na base da Jocum em Contagem. Então você pode entrar aí no Google, pesquisar Jocum Contagem, você vai ter o telefone, você pede para falar com o tio Pedro ou com a pessoa que está junto com ele nos projetos de evangelismo, ou talvez com o Márcio, que é o administrador da base lá de Contagem. Mas assim, o melhor caminho é você indo lá pelo Google, pesquisando, pegando o telefone e entrando em contato com a Jocum. Olha, eu quero contribuir com o Impacto do Sertão, que acontece todo ano, organizado pelo tio Pedro. E aí você pode ou contribuir financeiramente. Por exemplo, nós não trazemos cestas básicas de Contagem, ou eu não envio cesta básica de Indaiatuba, da minha cidade, para Minas. Por quê? Porque nós também queremos movimentar a economia local. Teve um ano aqui que nós decidimos fazer um cálculo de quanto que tinha girado na cidade, porque nós vamos para o sítio, nós alugamos D20. Isso tem um custo. Nós estamos aqui num espaço que é conhecido como Churrascaria Cinco Irmãos, que nós alugamos, tem um custo. As casas que nós alugamos, todas as casas têm um custo. E tem a noite que o pessoal sai, vai tomar um sorvete. Então todo esse montante e mais as cestas básicas que nós adquirimos aqui na cidade, isso também vai movimentando a economia da cidade. Então já teve ano aqui que nós chegamos a movimentar em 15 dias algo próximo aí de 55 mil em 15 dias, entre as coisas para nossa alimentação, entre as cestas básicas. Nesse ano, só de cestas básicas, nós fizemos um investimento aqui de uns 12 a 13 mil reais, só em cesta básica, numa cidade onde que o supermercado talvez seja um espaço de 2 por 3 ou 2 por 4 e o comerciante vender mais de 10 mil em cesta básica. Então nós temos essa preocupação também de movimentar. E uma coisa interessante, aproveitando, né, isso eu tenho que falar, porque o comentário deles é geral. Quando vocês chegam aqui, muda a cidade, a alegria da cidade, o movimento da cidade, a cidade toda se movimenta, a gente vê vida na cidade. E essa vida também está vinculada a isso, né? A nossa ida ao mercado, a nossa ida na mercearia, a nossa ida na lanchonete, o comprar sorvete, o espetinho de bode, e tudo isso vai movimentando. São pessoas andando direto na cidade, isso traz uma vida, uma dinâmica para a cidade, isso favorece a economia da cidade. Então, essa questão, e aí você tem que acreditar, né? Acreditar no projeto, falar, não, eu vou doar, sei lá, hoje cada cesta básica que nós estamos adquirindo aqui é R$60. Eu quero doar R$60 para uma cesta básica, e aí você tem que confiar de fato e de verdade no projeto. Agora, se você quiser falar, não, eu quero mandar para Minas, lá para Contagem, eu quero mandar 100 cestas básicas. Não tem problema. Você entra em contato, fala com o tio Pedro, eu quero doar 100 cestas básicas. Não, vai ser bem recebida, vai vir para cá. Mas a gente gosta também disso, né, de movimentar a economia. Isso é muito importante também para a cidade. Verdade. Esse trabalho sensacional. Eu estou, assim, completamente maravilhado em estar aqui. São 15 dias. Para mim está sendo um pouquinho dolorido hoje mesmo. Estou com muita saudade da minha família, saudade dos meus filhos, do meu netinho. Mas
em tudo Deus tem um propósito. O melhor de tudo isso é estar aqui servindo, estar aqui somando com o crescimento da obra, né, da expansão do reino de Deus aqui na terra. Grande abraço, pastor. Um prazer enorme estar aqui conhecendo, né, mais essa família abençoada do corpo de Cristo. E que Deus abençoe cada um de vocês e entre em contato com a Jocum, participe, mobilize-se e seja um dos voluntários importantíssimos aqui para esse projeto Sertão aqui na Paraíba. Meu nome é Reinaldo Rodrigues e essa é a TV Betel, Projeto Gênesis e a Jocum, juntamente unidos para abençoar você.